Bom dia, irmãos, graça e paz a todos. Eu fiquei refletindo durante cada ministração e tive uma lembrança quando eu era pequeno. Nós tínhamos a escola dominical e a parte que mais dava medo é quando a tia da escola dominical falava sobre o juízo final. Porque ali no juízo final os livros são abertos e aí na minha cabeça vem a lista de coisas, né, que eu fiz de bom e de ruim. E pensando nessa ilustração, eu fico perplexo e com um sentimento da sociedade mesmo e de alguns de nós que talvez tenhamos essa ideia em mente de que chegará esse grande dia e de repente Deus ali no trono da sua glória abre o livro e vai verificar item por item. Olha, ele respeitou o pai, ele respeitou a mãe, ele amou o próximo, está salvo. E quando nós vamos para a Bíblia, e hoje nós vamos encerrar a parte que Jesus interpreta a lei, eu penso que Jesus ele vai tocar num ponto e ele vai elevar a lei a um nível tão alto que se Deus considerar o quesito, e é claro que ele considera, porque é a lei dele, lei perfeita, se Deus considerar o quesito amor ao próximo, todos nós diante daquilo que Jesus vai interpretar, daquilo que Jesus vai dizer a respeito da lei, não temos nenhuma esperança de salvação. Essa é a verdade. Se olharmos para nós, para as nossas boas obras, para as nossas condições, como foi falado aqui nesta manhã, nós vemos que vai ficar nítido que o grande papel da lei vai ser apontar a necessidade e o nosso desespero de buscar socorro em Cristo e a ajuda do Espírito Santo para que nós possamos viver esse mandamento nas nossas vidas. Peço que os irmãos já deixem suas Bíblias abertas no capítulo 5 de Mateus. Eu gostaria de fazer uma pequena introdução. Todos nós, com certeza, em algum momento ouvimos ou lemos algo relacionado sobre a história do Martin Luther King. Foi um pastor lá dos Estados Unidos que ele teve que lidar com as questões raciais. Ele entendia e compreendia que o mandamento de amar ao próximo envolvia essas questões, principalmente quando isso estava presente na cultura, essa separação, essa segregação, e ele é lembrado por isso. Mas algo que me chamou a atenção é que, analisando alguns sermões que foram pregados por ele, teve um especial, e talvez foi uma questão que ele precisou enfrentar na vida dele. Um dos sermões intitulados Amando o Seu Inimigo é considerado um dos sermões mais famosos que o Martin Luther King pregou em universidades, faculdades, na própria igreja dele. Por quê? Pelo fato dele defender essa causa, tanto ele como a sua família eram alvos de perseguição. Ou seja, eles tinham inimigos. E diante dessa circunstância, eu penso que esse homem ele poderia desenvolver e lidar com sentimentos de raiva, rancor, o mesmo sentimento que nós brasileiros temos diante da violência, né? Ressentimentos, desejando que de repente se implante no nosso país uma lei que trate a questão de prisão perpétua, entre outras questões, enfim. E ele teve que lidar com isso. E nesse sermão ele fala como que foi essa experiência, esse entendimento de ler a lei de Deus, entender que amar o próximo não era só questão racial, mas também a forma como ele lidava e reagia com seus inimigos. Hoje nós vamos encerrar o capítulo 5 de Mateus, e até agora nós vamos perceber que a maioria dos assuntos que Jesus está tratando, praticamente Cristo está interpretando o mandamento de amar ao próximo. Nós sabemos que existem 10 mandamentos, só que ele começou pela relação que nós temos uns com os outros. Ele falou sobre o adultério, a imoralidade, divórcio,
a questão de como lidamos com a raiva, com os ciúmes, a inveja. E aqui, dos versículos 38 a 48, Cristo ele vai falar sobre a questão da vingança e principalmente do amor aos inimigos. Como eu já disse nas mensagens anteriores, porque até esse momento Jesus ele introduziu no Sermão do Monte o assunto sobre a lei. Afinal, como o povo que ele está pregando é o povo da aliança, é o povo de Israel, todo o conceito deles de certo e de errado se baseava na lei. E Jesus estava ensinando. A questão é com que autoridade ele ensinava? Com uma autoridade com base naquilo que vinha à mente dele? Simplesmente ele chegou e de uma hora rejeitou Moisés e agora ele está trazendo alguma novidade ao povo. Então eram questões que Cristo precisou enfrentar durante o seu ministério. E aqui nós vemos dois perigos que ele precisou responder à luz das Escrituras. O primeiro é um grupo que eles entendiam que a missão de Cristo era rejeitar a lei de Moisés. Agora não temos mais nenhuma relação com a lei de Moisés. Isso é passado, morreu e ficou lá no Antigo Testamento. E era um erro. Por isso que ele vai dizer que ele não veio para abolir a lei. Do outro lado, havia um grupo de pessoas, de religiosos. Era um grupo legalista, porque eles apresentavam uma interpretação rígida, radical da lei. E essa interpretação que eles faziam da lei de Deus, ao invés de direcionar o povo, acabava oprimindo e tirando toda a esperança de salvação. E aí Jesus, ao trazer esses temas, o que ele vai fazer? Ele vai demonstrar que a interpretação desses mestres, na verdade, é uma distorção das Escrituras. E ele vai citar as Escrituras do Antigo Testamento, só que interpretando com as lentes do Evangelho. Aqueles que puderem, eu gostaria de pedir que se coloquem em pé, para realizarmos a leitura dos versículos 38 a 48... a 47, 48 de Mateus capítulo 5. Diz assim a palavra de Deus: Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar seu sol sobre os maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai celestial de vocês. Amém. Podeis assentar, irmãos. De forma bem didática, eu gostaria de dividir a nossa reflexão hoje em duas partes. Quando Jesus fala sobre o mandamento de amar o próximo, existe um aspecto negativo aqui da mensagem, e negativo eu quero dizer no sentido, aquilo que não devemos fazer. E existe o aspecto positivo, que é aquilo que nós precisamos e devemos fazer. Atitudes que precisamos ter. Um ponto onde nós precisamos ser intencionais, segundo o ensinamento de Cristo. O primeiro ponto que aparece aqui
é o que não devemos fazer. Jesus vai dizer que nós não devemos ceder a nenhum sentimento de vingança. Vejam o versículo 38. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Está na Escritura essa expressão? Se nós consultarmos Êxodo 21, versículo 24, Levítico 24, versículo 20, Deuteronômio, capítulo 19, versículo 21, essa expressão é encontrada no texto bíblico. Então, Jesus está citando algo que é bíblico. Porém, o que nós vamos perceber durante o ensinamento de Cristo é a interpretação que os mestres da lei estão fazendo sobre esse texto. Na verdade, quando essa expressão foi transmitida através de Moisés, o objetivo era justamente o quê? Organizar a vida civil de Israel, porque eles haviam saído do Egito, era um outro governo, e agora eles passariam a viver o quê? Aquilo que nós chamamos de governo teocrático, né? Diferente da realidade de Israel nos dias atuais. Naquela época eles tinham essa condição de viver um governo teocrático, onde Deus seria ali o centro, a lei de todas as coisas, e Deus ele deu, além dos 10 mandamentos, outras orientações a Moisés, para que eles tivessem a vida deles organizada, principalmente em relação a questões judiciais. O próprio Moisés ele foi aconselhado a não centralizar todas as decisões na liderança dele. Por isso ele também precisou escolher outros líderes que pudessem julgar as situações ali sociais, as possíveis disputas e confusões que poderiam surgir entre o povo. Dentro desse contexto, quando Moisés faz a citação de olho por olho, dente por dente, a ideia é o quê, irmãos? Que aquele povo deveria ser organizado de tal forma que ali deveria se ter a oportunidade de estabelecer justiça e evitar qualquer atitude de vingança. Então, já havia juízes. E esses juízes já foram orientados sobre como deveriam proceder se alguma posse deles, ou algum recurso deles, se perdesse, fosse prejudicado por outra pessoa. Cada um ali já tinha consciência de que haveria consequências para os seus atos, e que se cometesse algum crime, deveria responder diante da justiça. Ponto. Era isso que a expressão significava. Porém, na época de Jesus, como esses mestres eram as únicas pessoas que tinham acesso à escritura do Antigo Testamento, e eles eram responsáveis para fazer a interpretação para o povo, eles acabavam cometendo um erro de interpretação. E usava a própria escritura do Antigo Testamento como uma oportunidade para atender os seus próprios interesses. Então, eles pegaram a expressão olho por olho, dente por dente, e interpretavam, olha, a lei, ela dá a mim a oportunidade e o direito de buscar vingança. Só que eles não usariam, com certeza, a palavra vingança. Eles passariam um verniz ali chamado justiça. E eu tive uma conversa interessante com o irmão aqui da igreja, porque eu sei que ele gosta de HQs, né? E principalmente revistas em quadrinhos, tal, Liga da Justiça, Marvel, etc. e tal. E um personagem que me chama a atenção, irmão, sempre me chamou, é o Batman. Porque o Batman, o que acontece? Junto com os outros heróis, ele funda a chamada Liga da Justiça. Mas, até para nós leigos, né, eu não leio todos os quadrinhos, a gente percebe que é uma linha muito tênue, porque o senso de justiça que o Batman carrega com ele mesmo, às vezes se confunde muito com vingança. E é algo que muitas vezes nós carregamos dentro de nós. Esse personagem, ele pode ser o símbolo do nosso próprio coração. Porque quando o nosso coração diz, eu quero justiça, será que nós temos fome e sede daquela justiça que o próprio Cristo falou nas bem-aventuranças? Ou será que quando nós clamamos por justiça, na verdade, o nosso coração, ele está tomado
por um sentimento de vingança. Ele está poluído por algum ressentimento. E Jesus vai deixar muito clara essa confusão no coração daqueles mestres e do povo, utilizando 4 exemplos. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem. Versículos 39 a 42. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe a outra. Se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe emprestado. Cristo vai utilizar 4 exemplos práticos no seu ensino, de como muitas vezes as pessoas elas se comportam em relação à justiça, e por trás disso existe uma motivação vingativa, ressentida, aonde essas pessoas não perdoam, aonde essas pessoas querem que o seu próximo sinta as consequências da sua perda ou do seu sofrimento. O primeiro exemplo que Jesus dá, eu acredito que é uma experiência horrível, irmãos. Um tapa na cara. Isso até em relações familiares é devastador. Porque quando nós chegamos nesse, significa que o respeito, ele parou por ali. A autoridade da pessoa se perdeu. Nós chegamos num ponto, como eu poderia dizer? Nós chegamos no clímax da nossa depravação. E nos dias de Cristo também não havia uma experiência mais humilhante do que um tapa. Lembrando que Mateus 26, 67, João, Evangelho, capítulo 18, versículo 22, diz que o nosso próprio Cristo foi esbofeteado. Aquele que se encarnou, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, ele também foi alvo de tapas. Mas as Escrituras diz que ele não resistiu ao perverso. Foi como ovelha muda ao matadouro. O apóstolo Pedro, vendo esse exemplo de Cristo, ele fala algo sobre isso em sua epístola. Gostaria que os irmãos acompanhassem. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 21 a 23. 1 Pedro 2, 21 a 23. Ele vira para os irmãos da igreja e diz: para isso vocês foram chamados. Esse é o chamado, esse é o ministério de vocês. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo, para que sigam seus passos. Ele não cometeu pecado algum, nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça, que é Deus. Por isso que nós lemos o Salmo 37 nesta manhã. O segundo exemplo que Jesus usa é a questão da túnica e da capa, que eram as roupas daquela época. A túnica representava a roupa interna e a capa representava a roupa externa. Hoje, a nossa moda, ela mudou completamente. Mas naquela época, irmãos, já havia uma orientação na lei de Deus, no sentido de que se alguém devesse você, tivesse com você algum tipo de dívida, você até tinha o direito de pegar como penhor, como garantia, algum item, alguma roupa dessa pessoa, no caso, ela sendo pobre. Lá em Deuteronômio, capítulo 24, versículos 12 a 13, Moisés ele vai dizer, você tem esse direito. Só que, como essa pessoa ela é pobre, ela é necessitada, antes do pôr do sol, mesmo ela devendo a você, aquilo que você pegou como garantia, sendo uma capa, sendo uma túnica, você tem a obrigação de devolver a essa pessoa. Por quê? Porque quando você devolve, isso não é só o mero dever, a obrigação. Isso você está fazendo diante de Deus. E diante de Deus isso é um ato de justiça. Ou seja, na própria lei havia uma orientação para que você não abusasse da lei e buscasse uma vingança e um interesse pessoal.
O terceiro exemplo que Cristo vai usar é a questão da milha. A milha é a distância percorrida. Naquela época, principalmente desde o Império Persa, alguns reis, eles davam ordens e obrigavam pessoas a percorrerem longas distâncias para entregarem os seus decretos. E aí eu fiquei imaginando na nossa época, porque eu imagino que os irmãos também, quando vão pegar lá o pão na padaria e tal, geralmente vão de carro, né? Ninguém vai caminhando, olhando o sol, admirando os pássaros, né, irmão? Né, irmãos? É, só eu? Tá. Então só eu vou à padaria de carro. Tá bom, então. Agora imagine, irmãos, Palestina, aquela região ali do crescente fértil. Você pedir para a pessoa andar longas distâncias. E nesse tipo de situação, como eles estavam debaixo do Império Romano, possivelmente uma questão de abuso poderia ocorrer. Você poderia percorrer uma milha, um soldado romano chegaria lá para você, daria uma ordem, ó, você vai andar daqui até lá e vai fazer esse serviço. Você terminou o serviço, pronto para tomar aquela água de coco, ele chega para você e fala, não, você vai percorrer mais 5 milhas. Você está debaixo do Império Romano, não tem o que fazer, tem que obedecer. Só que Jesus, ele diz o quê? Ó, se você perceber esse sinal malévolo, mal intencionado dessa pessoa, anda 2 milhas com ela. E aí, imagine, irmãos, os ouvintes de Jesus ouvindo isso. Qual que é o título do nosso sermão hoje? Quando a lógica do reino inverte a lógica deste mundo. Jesus, ele está invertendo a forma como as pessoas interpretam a realidade. A forma como as pessoas elas veem e enxergam o próximo. A forma como elas devem proceder. E o último item é a questão do empréstimo. E até aquelas pessoas necessitadas que vêm, de repente, pedir algum socorro a você. É interessante, irmãos, que tanto nesse exemplo como nos demais, a gente precisa fazer uma nota de esclarecimento. Porque se naqueles dias de Cristo havia distorções e interpretações sem contexto, nos nossos dias muitas pessoas podem pegar essa passagem e também cometer algumas distorções. E isso ser prejudicial até à vida da igreja. Então eu vou dar um exemplo. Quando Jesus diz, se alguém chegar até você, você não pode negar um recurso a essa pessoa, o que Jesus está defendendo nesse texto não é, de repente, você incentivar um vício que essa pessoa tenha. Vamos supor que esse recurso que ela precisa seja justamente o recurso que ela necessita para sustentar um vício pessoal na vida dela. Não é isso que Jesus está ensinando no texto. Jesus está falando sobre espírito vingativo. E aqui a ideia que Jesus quer defender é justamente o texto que é sempre mencionado aqui nas horas das ofertas. Jesus, ele quer que eles tenham um espírito de generosidade. Generosidade. Quando você recebe um tapa, quando eu era novo convertido, eu já recebi muita orientação, dizendo assim, ó, se você levar um tapa lá na escola, você fala, ó, está faltando aqui, ó, esse lado. Eu já recebi essa orientação, irmãos. E Jesus está dizendo, viu, não reaja com espírito ressentido. Não dê lugar à ira, como diz lá em Romanos, capítulo 12, lá no finalzinho. Não dê lugar à sua justiça distorcida. Dê lugar à justiça de Deus. É isso. Jesus, ele está usando metáforas, ele está fazendo analogias para ilustrar a mesma verdade. Não buscar vingança. E um outro ponto de esclarecimento, isso é muito importante, irmãos. Jesus, ele está falando de algumas situações onde envolve violência, porque tapa é uma agressão verbal. E eu lembro, olha só como é interessante isso. Eu lembro que quando eu era pequeno e ouvia os testemunhos na igreja, era muito comum as irmãs subirem ao púlpito e dizerem, olha, gostaria de contar um testemunho. Por muito tempo, né, eu apanhei do meu marido, passei por uma situação de violência, e aí orei por ele, e aí Deus foi transformando o coração, tal. E hoje ele se converteu. Ok. Como é uma experiência, nós precisamos avaliar sempre o contexto de forma individual.
Mas a questão é que nós não podemos usar esse texto especificamente para defender a ideia de que devemos nos submeter a todo tipo de violência, seja em casa, seja no trabalho, etc. e tal. Porque, assim como na época de Jesus, nós também estamos amparados por algumas leis. Então, o que Jesus ele quer dizer aqui não é que, por exemplo, uma esposa ela deve se submeter às humilhações físicas do seu marido. Porque nós sabemos que, dependendo do nível de violência, irmãos, isso envolve um abuso emocional e destrutivo. E se existe uma lei nesse sentido, nós precisamos buscar não vingança, mas aquilo que a lei estabelece, que é justiça. Nós falamos aqui sobre o contexto de igrejas, onde há um abuso espiritual dos líderes. E eu, irmãos, confesso, eu trouxe por muito tempo na minha cabeça de que se aquele líder, ele abusasse emocionalmente de mim, e de repente trouxesse palavras de humilhação, a orientação de Jesus era o quê? Me submeter a essa situação. Por quê? Os humilhados serão exaltados. Só que isso, irmãos, acabou emocionalmente com a minha vida cristã. E não é isso que Cristo quer defender aqui. O que Cristo quer defender aqui é que, diante dessa situação, independente de como as circunstâncias tomaram uma determinada forma, eu preciso ter um espírito de perdão para essa situação. Esse é o amor ao próximo, né? Para com pessoas que não merecem. Mas não significa necessariamente que nós precisamos nos submeter a toda e qualquer tipo de humilhação. No trabalho, você tem o seu gestor. O seu gestor ele está amparado por valores da organização, leis da organização e políticas. Ele pode sofrer medidas judiciais e ele pode sofrer medidas cabíveis dentro da empresa. Mas não significa necessariamente que ele tem toda a autonomia para, de repente, prejudicar você emocionalmente, psicologicamente também, que é algo que acontece. E não são só os gestores, tá, gente? Eu quero deixar isso muito claro. Como o nosso coração de todo ser humano é corrompido pelo pecado, nós, além de vítima, também somos aqueles que ferem outras pessoas. O grande teólogo John Stott ele vai fazer essa observação final. Jesus não quer incentivar uma vista grossa à injustiça. Jesus não quer incentivar a desonestidade, ou o vício, ou a violência de um indivíduo. Ao contrário, Jesus ele está combatendo esse espírito vingativo. Lembrando que até o apóstolo Paulo, uma vez foi açoitado, e ele sabia que havia uma lei romana que amparava cidadãos romanos. E ele usou essa cláusula não para estabelecer a justiça dele. Ele diz, olha, se a justiça diz que eu tenho esse direito, e o cristianismo ele está debaixo da autoridade, eu vou mostrar que nós estamos debaixo da autoridade, que nós estamos debaixo da justiça. E ele citou uma lei romana lá, onde um cidadão romano não pode ser açoitado. Mas ele estava pregando o evangelho, ele não estava dominado por um espírito de ressentimento e de raiva, ele estava buscando aquilo que era a vontade de Deus. Ele queria refletir a justiça e a vontade de Deus através do seu exemplo. Ok, irmãos? E por último, o último ponto que eu gostaria de concluir aqui com os irmãos, é que Jesus Cristo, ele não fala aquilo que nós não devemos fazer somente. E esse ponto é importante. Como foi mencionado pelo pastor Eduardo, nós pecamos em relação ao amor. Isso é muito claro. E muitas vezes trazemos conosco um conceito de que amar o próximo é você não fazer certas coisas. Então, como que eu amo o próximo? Bem, até hoje não matei ninguém. Ok? Como que eu amo o próximo? Até hoje não induzi ninguém a usar drogas. Não dei um mau exemplo. Não fui uma má companhia para as pessoas. Só que isso é o que não devemos fazer. Agora, o que devemos fazer? Cristo, a partir do versículo 43 até 48, ele vai chamar a atenção daqueles mestres da lei, porque eles tinham um senso de justiça
tão grande, que eles achavam que em relação ao mandamento de amar o semelhante, eles estavam tranquilos, porque eles ensinavam o povo a lei de Deus. Se eu sou autoridade e ensino a lei de Deus a eles, eu estou fazendo um serviço a eles. Então, estou amando o próximo. Cristo, ele vai elevar a lei ao nível máximo. Ele vai mostrar também como o nosso coração em relação à palavra amor é distorcido, é poluído por um falso senso de bondade. Porque ele vai usar um exemplo muito forte, fortíssimo para nós. E Cristo, ele vai colocar o amor de forma intencional, irmãos. O que é intencional? É quando você precisa dar um passo na direção daquela pessoa. Não é você parado aqui, eu preciso amar. Será que depois da mensagem eu vou sentir uma coisa diferente que vai queimar e vai arder, aí eu vou chegar segunda-feira? Não é isso, né? Não é isso. Nós precisamos ter atitudes. Lembrando que ele está falando a pessoas cristãs, aos seus discípulos, aqueles que têm um coração regenerado, aqueles que têm um coração transformado. Eles sim têm essa habilidade, eles têm essa capacitação da graça para amar. Jesus vai dizer: vocês ouviram o que foi dito. Ame seu próximo e odeie o seu inimigo. Olha o ensinamento na igreja, na sinagoga. E é engraçado porque a gente olha assim, meu Deus, que absurdo. Ame seu próximo, odeie seu inimigo. Ai, meu Deus, que absurdo. Eu nunca isso eu ensinaria na igreja. Gente, faça uma limpa no Spotify lá, pegue algumas músicas evangélicas. Você vai se assustar, porque esse ensinamento está lá. Ame o seu próximo, mas o seu inimigo, Deus vai fazer você passar por cima dele. Deus vai fazer você pisar em cima do seu inimigo. Algumas letras, elas colocam assim. Né? Você tem os pés apostólicos. Aonde você pisar, você vai esmagar os seus inimigos e Deus vai te exaltar. E você vai brilhar. Ok? É exatamente a interpretação dos mestres da lei. Eles olhavam o mandamento: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E aí, na inocência deles, entre aspas, né? Eles pensavam: meu próximo como a ti mesmo, meu próximo, meu próximo. Ah, Eduardo, ele é um israelita, circuncidado. Ah, o irmão tal, é judeu também, meu próximo. Ah, o irmão também é judeu. Ah, o irmão é da PIB. Ah, o irmão é da PIB, o irmão é da PIB. Eles pensavam que o próximo era o seu irmão israelita, o seu irmão judeu. Mas como que a gente percebe isso no texto? Se os irmãos lerem outras passagens dos evangelhos, vai ter um mestre da lei que vai perguntar isso para Jesus. Jesus, lá está escrito, amarás teu próximo, mas eu tenho uma dúvida. Que próximo que é esse? E esse texto, irmãos, ele vai lançar luz para a parábola do bom samaritano. A parábola do samaritano vai trazer um desconforto no seu coração. Vai mostrar o quanto o meu e o seu coração é totalmente depravado em relação a amar ao próximo. Mas voltando aqui ao texto, Jesus diz, não é o seu irmão israelita que o mandamento está dizendo para amar. Ele está dizendo para você amar o seu inimigo. E essa expressão não está na Escritura. Ame seu próximo e odeie o seu inimigo. Esse odiar o seu inimigo não está na Escritura. Agora, o que pode ter causado talvez essa confusão? Quando você lê aquele Salmos de Davi, onde Davi ora para que quebre os dentes, né, do inimigo, e dê uma queixada no outro, e derrube o outro, talvez eles leram essa passagem e falaram, opa, Deus está dando autorização, vamos lá. Sansão, né, derrubou os filisteus, vamos embora. Mas, queridos, quão diferente é você ter a revelação inspirada das Escrituras no Salmo e você agir de acordo com o seu coração ao interpretar uma passagem. É o que muitas vezes nós fazemos. Nós usamos o texto bíblico para dar uma oportunidade para o nosso coração pecaminoso agir contra o próximo e pecar contra Deus. Nós sabemos que esses salmos de Davi, que são chamados salmos imprecatórios, já foi falado sobre isso em algumas pregações,
principalmente o que Davi mais se preocupa é Deus estabelecer a sua justiça na terra. Davi, ele não quer estabelecer a justiça dele, porque a justiça humana, ela é distorcida. E Jesus vai dizer aqui, ó, vocês ouviram o que foi dito. Os irmãos concordam que existe uma grande diferença entre você ouvir o que é dito por aí e você ouvir aquilo que está na Escritura? Aquilo que vem da voz do Espírito Santo, aquilo que vem da voz de Cristo no Evangelho, dá uma diferença incrível, irmãos. Porque aquilo que é dito por aí afora, acaba virando uma tradição e as pessoas elas só vão repetindo. Vão repetindo o que o David Leonardo ensina por aí e tantos outros da fé. Ah, ele falou, então é bíblico. Não. E aqui, quando nós ensinamos também, seja o Eduardo, seja eu, deve ser conferido nas Escrituras. Porque até pessoas do âmbito reformado, muitas vezes, são seduzidos por heresias também. Isso é totalmente possível. São corações falhos. Então, sempre precisamos, principalmente quando o tema for o amor, nós precisamos ouvir a voz da Escritura, não a voz dos nossos mestres, dos nossos teólogos favoritos, não a voz da sociedade, não a voz da cultura. A cultura hoje ela quer definir o amor. Não, isso pode, porque Deus é amor, então, se Ele se ama, ok. Mas a questão é, como que eles se amam? Como que eu amo o meu semelhante? Quem vai dizer se eu estou amando da forma certa ou da forma errada? A única autoridade é a palavra de Deus. Levítico 19, 18. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo. Ame cada um seu próximo como a si mesmo. Um outro personagem também, profeta Jonas. Deus envia ele para uma nação que não fazia parte da cultura dele. E qual foi o problema de Jonas? Ele tinha um coração ressentido com aquele povo de Nínive, porque era justamente o povo que matou os seus patrícios, os seus semelhantes. Agora, como o profeta Jonas, em amor, proclamaria a misericórdia de Deus a uma nação que ele detestava? É esse mandamento que Jesus está falando aqui. E aí sim, irmãos, faz todo sentido aquilo que Cristo vai dizer no último versículo. Versículo 48. Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Sejam perfeitos. Imagina os ouvintes de Jesus ouvindo essas palavras e falar: meu Deus, eu sei que Deus é perfeito, mas como assim? Isso aqui é pesado, ser perfeito como Deus. Mas com base no contexto, perguntar a passagem: mas como é ser perfeito como Deus? Deus ele é perfeito como? A própria passagem vai mostrar a nós. Ele é perfeito em amor, Ele é perfeito em graça e Ele é perfeito em bondade. Até com pessoas que são alvo do seu cuidado e não reconhecem o seu senhorio. Porque no próprio texto vai dizer o quê? Que Deus derrama tanto o sol, né, a chuva, tanto sobre justos, aqueles que estão labutando, evangelizando, pregando a palavra, como os injustos. Aqueles que estão olhando, zombando e falando, viu? Ele está perdendo tempo. Pois é, Deus está agindo com graça e bondade para com a sua criação. Para com a sua criação. Em toda a criação nós vemos a glória de Deus. Mas a grande diferença é que aqueles que não têm o temor da palavra, eles não reconhecem o senhorio de Deus. Eles vão olhar para a organização dos planetas, vai dizer que é um fenômeno. As órbitas, as leis físicas, é só um fenômeno isso. Não tem nada de singular. Nós não, nós vamos olhar para todas essas coisas e glorificar o nome do Senhor, pelo seu cuidado. Enquanto eles trabalham, não, eu consegui isso porque eu conquistei. Nós temos uma perspectiva diferente. A graça de Deus nos capacitou a trabalhar, a labutar. E até quando nós dormimos, o Senhor
dá. Então Deus é perfeito em amor e misericórdia. Agora, o contrário disso somos nós, irmãos. Por quê? Diante da lei de Deus, o amor que nós deveríamos mostrar a Deus e ao próximo deveria ser perfeito. Porque a lei do Senhor, ela é perfeita. Ela é santa, boa e justa. Mas o que vai ficar claro é que o problema é o nosso coração. Então, o nosso coração não pode ensinar as outras pessoas sobre o que é o amor. Não pode definir para a sociedade o que é o amor. A cultura, ela não pode definir o que é o amor para nós. Somente a lei de Deus pode. E a lei de Deus nos mostra um Deus perfeito em amor, graça, misericórdia, mas quando nós demonstramos o nosso amor, ele vem poluído pelo pecado também. Eu tenho certeza que todos os pais aqui amam seus filhos, mas quando a gente vai disciplinar, irmãos, a gente exagera às vezes na dose. Porque a gente entende que é uma expressão de amor colocar limites e dizer não a eles. Mas às vezes, você está num dia abençoado, aí você chega e já quer descontar no abençoado ou na abençoada também. Mas isso mostra como o seu amor ele é imperfeito e pecaminoso. Precisa da graça e do socorro da misericórdia de Deus. O próprio Jesus disse, se vocês sendo maus, vocês dão boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial não dará as coisas aos seus filhos também? Olha, fazemos coisas boas e Jesus fala, mesmo assim, a podridão continua. É tanta sujeira que você pode colocar um pano limpo, esfregar e continua sujo. E encarde até o pano. Mas enfim, irmãos, Jesus, ele vira para os seus discípulos e diz, olha, vocês precisam ser intencionais, vocês precisam ter atitude. E a atitude de vocês precisa ser diferente da atitude desses mestres. Por que esse ponto é importante? Porque, por vezes, nós temos uma atitude de dizer assim, bem, eu tenho certeza que diante da lei de Deus, eu não tenho capacidade nenhuma para amar as pessoas. Eu não tenho capacidade para amar a Deus por mim mesmo, as minhas obras são um trapo de imundície. Tá bom. Aí paramos por aí, colocamos no pacote da depravação total e está tudo resolvido e vamos para o culto. Não, Jesus está falando para a gente se mover agora. Se a gente foi regenerado, se a gente foi salvo, chamado, justificado, escolhido e predestinado a Deus para viver em santidade e em amor diante dele, então nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos ter ações. E Jesus já deu o primeiro passo. Agora o primeiro passo é em relação ao seu inimigo. E olha, eu vou trazer um exemplo assim bem claro para vocês, irmãos. Eu quero que você visualize aquela pessoa que ela consegue extrair um sentimento de raiva no seu íntimo. Aquela pessoa que quando chega na atmosfera, já mudou. Mudou até o assunto, né? Pois é. Isso é um exemplo do século 21. Mas o que Jesus diz é o quê? Você precisa dar um passo de salvação e redenção na direção dessa pessoa. Por quê, irmãos? Porque quando nós fomos salvos, nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos inimigos. Ok? Por isso que quando Deus escolheu, por isso que quando Deus predestinou, a gente não tem essa ideia de que Deus foi, bonitinho. Não. Esse sim, esse aí pode escolher. Não, isso aí é uma limitação humana nossa, essa interpretação. Deus nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo. Ele contemplou aqueles que eram os seus inimigos, que tinham em seus corações uma inimizade em relação à lei de Deus. Esses ele escolheu para trazer a salvação. Ele foi ao encontro destes, que não mereciam. É porque ele viu que ele ia ser gente boa. Mas como que ele viu que ia ser gente boa? É inimigo. Esse é o currículo. Ele só pode ser alguém na vida se Deus escolher, intervir e salvar. Aí, ok. Mas uma vez que nós temos esse coração regenerado, eu gostaria de encerrar com o último texto, irmãos. Ezequiel,
36, 25, uma vez que nós temos um coração transformado por Deus, a orientação das Escrituras é: nós, como discípulos de Cristo, precisamos ser intencionais. Nós podemos, pelo poder, pela graça do Espírito Santo, mesmo diante de relacionamentos difíceis, expressar a perfeição do amor de Deus ao nosso semelhante, mesmo que seja desafiador. Jesus não está dizendo que é fácil esse mandamento. Ele não está interpretando e dizendo, que fácil. Não. A nossa natureza ela é fraca. Por isso ela precisa ser socorrida pela graça de Deus. Olha o que Ezequiel vai dizer. Ele vai deixar claro para Israel: vocês quebraram os mandamentos. Vocês não amam Deus. Vocês não amam o próximo. Eles poderiam parar e falar: bem, já que não tem o que fazer mesmo, já que a depravação é total, então vamos ficar aqui, vamos comer e beber que amanhã a gente morre. Não. O próprio Deus falou: olha, eu sei o coração distorcido de vocês. Vocês não têm a capacidade de amar, mas eu vou fazer alguma coisa. Eu vou fazer aquilo que vocês não podem fazer por vocês mesmos. Versículo 25 do capítulo 36. Aspergirei água pura sobre vocês. Vocês ficarão limpos. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Versículo 5, darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e obedecerem às minhas leis. Obedecerem às minhas leis. É isso, irmãos. Somos espiritualmente impotentes diante da lei por nós mesmos, mas Cristo Jesus se encarnou, Ele morreu, Ele ressuscitou, e Ele diz: eu vou enviar outro Consolador, Ele vai ensinar a verdade a vocês. Se o sentimento de raiva, de ressentimento e vingança subir, você tem um Consolador para trazer ao seu coração a Escritura. O próprio Espírito Santo, Ele vai escrever no seu coração a lei de Deus, para que você seja capacitado a continuar nessa luta contra esse coração depravado. E mesmo, irmãos, nos dias que nós glorificarmos a Deus por uma vitória nesse campo, olha, eu consegui amar aquela pessoa, eu consegui redimir, eu consegui trazer Cristo a ela, o nosso coração não vai ser tomado por um senso de justiça, a ponto de eu bater no peito e dizer: não, fui eu que fiz. Ao contrário, a gente saberá que a nossa única esperança, ainda que amemos o próximo de forma perfeita, no nosso conceito, a gente sabe que a nossa única esperança, naquele grande dia em que os livros forem abertos, estará o quê? No sangue do Cordeiro de Deus. Oremos. Senhor, graças te damos por tudo aquilo que o Senhor ministrou aos nossos corações. Pai Santo, que podemos olhar para nós e enxergarmos a nossa capacidade, ó Deus, a nossa miséria espiritual. Sem a graça, a misericórdia do Senhor, isso é fato. Mas a nossa maior dificuldade, ó Deus, e maior necessidade de graça, está no campo das intenções e da prática das atitudes. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, em todas as esferas aonde estivermos, seja em nossa vizinhança, seja na igreja, seja no nosso trabalho. Senhor, nos dê a graça de darmos passos em direção àqueles que nós precisamos amar de uma maneira misericordiosa, graciosa. Se há uma necessidade no coração de alguém nesta manhã de liberar perdão, que o Senhor possa trabalhar neste coração. Se há alguém debaixo do peso da culpa, que o Senhor possa abrir os olhos espirituais dessa pessoa, abrir o seu coração, e ele possa enxergar e ter uma visão gloriosa do Evangelho de Cristo. Senhor, coloque diante dos nossos olhos nessa manhã, expõe diante dos nossos olhos nos momentos mais tensos e conflituosos da nossa vida, exponha diante de nós a cruz de Cristo.
que nós possamos olhar Cristo crucificado, Cristo ressurreto, e sermos alimentados por um sentimento de graça, conforme revelado no Evangelho nesta manhã. Nós oramos confiantes no poder e na capacitação do Teu doce Espírito. Amém. Deus abençoe, irmãos.